Vamos ler a palavra de Deus em Atos, capítulo 10, a partir dos versos 1, visto que é um capítulo muito extenso, com 48 versículos. Nós vamos meditar um pouco nessa passagem da Escritura para observarmos como se deu no passado, no início da igreja primitiva, os fatos que aconteceram na evangelização da palavra de Deus, do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos 10, versículo 1 diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. Versículos 20 a 22. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa? Por que estáis aqui? Eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Versículos 29 em diante. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Versículos 44 em diante. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Estamos diante de um trecho da palavra de Deus em Atos, ou seja, nas ações dos apóstolos, e poderíamos até dizer as ações do Espírito Santo no início da igreja primitiva. E temos deparado aqui com este capítulo, ao qual vai relatar, ou tem sido relatado, acerca do apóstolo Pedro, um dos apóstolos que trabalharam, que efetuaram a obra de Deus, um homem que
depois da sua conversão, se dedicou à propagação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o trecho da Palavra de Deus que temos a meditar nesses poucos minutos nos diz o seguinte: havia em Cesareia este homem, um homem piedoso, um centurião, um homem de alta posição, um homem temente a Deus, como diz o trecho da Palavra de Deus. Piedoso, uma pessoa piedosa é uma pessoa que tem compaixão, uma pessoa com algumas características aqui nesse trecho que diz a Escritura, e diz que o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então era um homem, juntamente com a sua casa, que tinha um certo temor ao Senhor. Não sabemos ao certo o grau de conhecimento deste homem, nem de sua casa, mas somente aquilo que o texto da Palavra de Deus diz. E era de costume, era uma prática costumeira desse homem Cornélio, de ajudar o povo, e continuamente orava ao Senhor. E este, quando estava orando, a hora nona, aproximadamente 9 horas do dia, viu um clarão, uma visão, um anjo lhe apareceu e dizendo para ele: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. E é bem certo, como diz o texto, que Cornélio, diante daquela visão, ficou atemorizado, com os olhos fixos naquela visão, ficou temeroso e fazendo a seguinte pergunta para o anjo que estava ali: que é, Senhor? Onde recebeu a resposta prontamente, dizendo que as orações e as esmolas que ele tinha feito ou estava fazendo tinha subido diante de Deus, diante do trono da glória. E o anjo apareceu com a missão para que aquele homem enviasse homens a Jope para chamar Simão Pedro, que estava na casa de um certo Simão, também curtidor, que tem a sua casa, ou tinha a sua casa junto ao mar, e ele te dirá tudo o que deves fazer. No final do capítulo 9, nós observamos Pedro passando uns dias na casa desse homem, Simão, o curtidor, por ocasião daquela ressurreição, daquele fato da ressurreição de Tabita, e o anjo, aparecendo a Cornélio, mencionou que Cornélio deveria enviar os homens à casa deste homem, Simão o curtidor. E o prosseguimento desses versículos nos relatam algo interessante. Quando observamos no versículo 7, quando o anjo já tinha se retirado, Cornélio chamou 2 dos seus criados e também um soldado piedoso dos que estava ao seu serviço e mandou, depois de ter contado a eles tudo que tinha acontecido, mandou que eles fossem a Jope a chamar Pedro. E no dia seguinte, versículo 9 diz que eles, indo em seu caminho,
estando perto já da cidade lá de Jope, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Isso no dia seguinte, no outro dia, a hora sexta, às 12 horas do dia. E tendo fome, quis comer, enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro, dizendo: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E isso aconteceu por mais 2 vezes. É bem certo que quando pela 3ª vez Pedro estava recebendo aquelas palavras, quando no versículo 17, dizendo ainda que Pedro estava duvidando entre si acerca do que seria aquela visão, né, aquilo que ele tinha visto, Pedro ficou certamente pensativo em relação àqueles animais, o que na verdade significava para Pedro. E Pedro ia presenciar um dos fatos mais extraordinários na história da igreja primitiva. Quando no versículo 18, aqueles homens pararam à porta de Pedro, perguntando pela casa de Simão, e chamaram e perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro ainda naquela visão, o Espírito lhe disse: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa? Por que estáis aqui? A partir desse momento, Pedro passou realmente a ter uma convicção maior do que aquilo que estava acontecendo era realmente para mostrar algo para ele, que ainda não tinha entendido a respeito dos animais. E eles disseram no versículo 22, Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que chamasse a sua casa e ouvisse as tuas palavras. Pensemos bem nessas palavras que aqueles homens enviados de Cornélio disseram para Pedro: varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse a sua casa e ouvisse as tuas palavras. Aqui nós temos a certeza e a plena convicção que não basta o homem ser apenas um homem temente a Deus, um homem que tenha uma boa reputação entre o povo, um homem que ajude as pessoas ou distribua esmolas para o povo, e até mesmo um homem que seja de oração. Mas este capítulo mostra justamente que aquele homem estava faltando alguma coisa em sua vida. Mas a história deste capítulo foi providenciada
pelo Senhor para que este homem fosse salvo, ouvisse realmente aquilo que ele deveria ouvir acerca da salvação de Jesus Cristo, ou em Jesus Cristo. E quantas pessoas estão nestas condições? Pessoas que, bem provável, têm uma vida piedosa, uma vida de boa reputação, uma vida de oração, uma vida que tem ajudado várias pessoas, distribuído bens para as pessoas, mas mesmo assim ainda falta o conhecimento da obra de Jesus Cristo, da salvação de sua alma. E aqueles homens disseram que te chamasse e ouvisse as tuas palavras. Então Pedro, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles. Alguns irmãos também de Jope foram também com Pedro. No dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E outro fato importante nessa história é o que Cornélio fez neste versículo. Um homem interessado, um homem que não duvidou quando ouviu as palavras do anjo, aquela visão, para que chamasse a Pedro, para que Pedro dissesse algo da parte de Deus. E algo interessante é que este homem não queria somente ouvir as palavras de Pedro, chamou também os parentes e amigos mais íntimos. Que coisa gloriosa nós encontramos acerca deste homem Cornélio, chamando o servo de Deus para trazer a palavra de Deus e convidando seus parentes e convidando os amigos mais íntimos. Isto é um exemplo para todos os crentes no Senhor Jesus Cristo. Ao deparar com uma situação de evangelização, de uma reunião em sua casa, devemos ter a preocupação de chamar os parentes e os amigos mais íntimos para ouvirem a mensagem do Evangelho. Isto aqui nos deixa um exemplo grandioso da parte deste homem, para que os seus parentes e os seus amigos mais íntimos ouvissem a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, do perdão, e ele estava interessado, não somente ele ouvir, mas os seus parentes e amigos também ouvirem a mensagem gloriosa da parte de Deus através de Pedro. Aconteceu no versículo 25 que, quando Pedro entrou, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. É até curioso, né, olharmos essa posição de Cornélio, um homem de uma certa posição, um homem que, na verdade, ao praticar esse ato de se prostrar e em sinal de adoração, em sinal de respeito, e nós podemos até compreender essa questão, mas Pedro prontamente mandou que ele levantasse, dizendo que eu também sou homem. Como se ele dissesse: eu vim da parte de Deus para falar o que Deus tem a dizer para você, Cornélio. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam juntado, estavam esperando para ouvir aquilo que Pedro teria de dizer da parte de Deus. E a partir do verso 28, podemos ver
Pedro dizendo: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. A partir desse versículo, Pedro tinha a convicção de que aquela visão, aquela figura, quando ele subiu a orar, à hora sexta ou ao meio-dia, aqueles animais que apareceram a ele, estava justamente falando de algo figurado, que Pedro está relacionando nesse versículo 28, que os judeus não poderiam se achegar aos estrangeiros ou ajuntar-se, até mesmo. Mas o Senhor mostrou, através da figura dos animais, que Pedro não deveria desconsiderar qualquer homem e não deveria considerá-los comum ou imundo. Pelo que, versículo 29, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-nos? E aí Cornélio passa a dizer realmente o motivo real, o qual o havia chamado, dizendo a respeito de quando ele estava orando a hora nona, e se apresentou um varão diante dele, dizendo que a sua oração foi ouvida e as esmolas também que ele estava distribuindo entre o povo chegaram diante da memória de Deus, e pediu que chamasse a ti ali em Jope. E nós estamos aqui, pronto para ouvir diante de Deus tudo quanto por Deus te é mandado. Cornélio, os parentes e amigos estavam ali, atentamente, ansiosamente, esperando para que Pedro abrisse a sua boca e dissesse tudo aquilo que Deus tinha para dizer para aquele povo gentio. E aqui nós observamos que o Senhor está realmente abrindo a porta do Evangelho aos gentios. E o apóstolo Paulo, posteriormente, prosseguiria com esse trabalho de divulgação da palavra de Deus aos gentios, mas Pedro foi quem abriu a porta do Evangelho para os gentios. E a partir do verso 34 até o verso 43, Pedro começa a enfatizar acerca de Deus, acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e dizendo no versículo 34, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro também reconhecendo que o Evangelho tem que chegar a qualquer pessoa, seja de qualquer país distante, seja de qualquer razão social, seja pobre ou seja rico, mas o Evangelho tem o livre curso para chegar a qualquer pessoa. E Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. E aquele homem, na verdade, era um homem que poderíamos considerá-lo um homem de boas características e até mesmo um homem justo, mas que a si mesmo precisava de ouvir acerca da salvação de Jesus Cristo. E propriamente a partir do verso 36, vamos observar Pedro focando acerca de Jesus Cristo, dizendo que Ele é o Senhor de todos. E esta palavra
vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas, não somente Pedro, mas os apóstolos e os discípulos e os que o seguiam eram testemunhas de todas as coisas que o Senhor Jesus fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando no madeiro. Foi para isto que Jesus Cristo veio a esta terra e efetuou esta obra. E versículo 40, Pedro dizendo, a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas que dantes ou antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que ele é, o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Jesus Cristo, juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de todos os que nele creem, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Bem certo que aqueles homens, juntamente com Cornélio e a sua casa, estavam ouvindo atentamente a mensagem de Pedro. E o versículo 44 diz que Pedro ainda estava falando quando o Espírito Santo veio sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão ficaram maravilhados, todos quanto tinham vindo com Pedro, que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, como aconteceu em Atos capítulo 2, no derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, no início da igreja, ali em Atos 2, presenciamos aqui também o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios, e porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. E respondeu Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? É claro que não. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Algo tremendo da parte de Deus, usando o apóstolo Pedro, para que o Evangelho chegasse aos gentios, para que o Evangelho realmente tivesse livre curso, para que o Evangelho salvasse mais e mais pessoas. E neste capítulo nós presenciamos isto, na conversão de tantas pessoas que ouviram da boca de Pedro acerca do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, acerca do amor de Deus, para que eles recebessem, o versículo 40, recebessem ali o perdão dos pecados pelo nome de Jesus Cristo. Assim como aqueles homens, juntamente com Cornélio, receberam ali o perdão dos pecados pelo nome de Cristo, todos aqueles que também creem, depositam a sua fé no nome de Jesus Cristo, na sua obra expiatória, na sua obra de redenção, unicamente, também receberão o perdão de seus pecados. Que Deus possa abençoar a todos que certamente ouvirão a mensagem da palavra de Deus através dos meios de comunicação, através do servo de Deus, falando, anunciando a mensagem para que os homens possam, antes
antes de partirem desta terra, reconhecer o seu pecado e reconhecer a Cristo como aquele que pode perdoar pecado. E através de Cristo podemos receber o perdão de pecado. Amém.